Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai falar um pouquinho a respeito da história do Brasil entre 1964 e 1968. A gente começa aqui uma série de reflexões a respeito da história política recente do Brasil, dos nossos últimos 60 anos de história. 60 não, né? De 64 a 2020, a gente estaria falando dos nossos últimos 56 anos de história, que perpassam ditadura militar, processo de reabertura, a afirmação de uma democracia ainda muito jovem e dos princípios democráticos. Então, a aula de hoje é só o começo de uma longa série de debates que vamos ter por aqui, tá bom? Nas nossas últimas aulas, a gente veio falando de como que o regime militar ele se instaura dentro do Brasil. Lembra vocês que esse regime militar ele é instaurado, ou ditadura militar no Brasil, ou ditadura civil-militar, ela é instaurada por um golpe civil-militar. O que quer dizer esse termo civil-militar? Ele se refere a uma atuação em conjunto de sociedades ou de organizações da sociedade civil ligadas ao empresariado, ligadas à Igreja Católica, ligadas a outros setores da sociedade que não essencialmente o Exército ou a ala militar, e a ala militar para poder efetivar os seus interesses e as suas visões políticas dentro do Brasil. Nas nossas últimas aulas, a gente falava a respeito justamente da questão de como que o golpe ele esteve relacionado, ou como que essa ruptura democrática ele esteve relacionado a um temor de instauração de um regime comunista dentro do Brasil. A gente tem que entender que o Brasil da década de 1960 ele está inserido dentro de um contexto que é marcado pela Guerra Fria e pela disputa entre os discursos socialista de um lado, da União Soviética, e capitalista do outro, dos Estados Unidos. E esse debate ele foi colocado no Brasil desde as décadas de 1940, 1950. Então, a ruptura democrática que a gente teve, o golpe de 64, ele não é resultado de uma ação imediatista ou não calculada por parte dos setores que estiveram ligados a ele. Ele é um processo que ele veio amadurecendo ao longo das décadas de 1950 e 1960. Houve tentativa de golpe em 54, houve tentativa de golpe em 1955, houve tentativa de golpe em 1961 e houve a efetivação do golpe em 1964. E por trás desse evento do golpe militar está uma radicalização do discurso tanto da direita quanto da esquerda em torno de fazer valer os seus interesses e as suas aspirações e ideologias políticas. De um lado, havia a pressão muito grande das esquerdas dentro do Brasil para que fosse feita um processo de reforma estruturante da economia e da sociedade brasileira, que clamava principalmente pela questão da reforma agrária. A ideia de se fazer uma reforma agrária a todo custo, sem a indenização pelas terras que seriam então tomadas pelo Estado para serem distribuídas para as pessoas que não tinham terra. Reformas no sentido de melhorar as condições de vida do operariado, reformar a questão relacionada ao salário, à legislação trabalhista dentro do Brasil. Havia um discurso das esquerdas de que era necessário fazer essas reformas a todo custo. E do outro lado, havia um temor e um discurso pela ala mais direita da sociedade, representada aí pela União Democrática Nacional, a UDN, setores organizados da sociedade civil, a Igreja Católica, setores mais conservadores da sociedade, e até mesmo com a participação e a atuação de
forças externas, forças políticas externas, como a interferência dos Estados Unidos nesse processo eleitoral dentro do Brasil. Processo eleitoral não, um processo político. Então, frente a um impasse, frente à possibilidade do diálogo, frente à possibilidade de um acordo entre as partes e dessas posições muito radicais, houve o posicionamento, o movimento dessa sociedade civil organizada junto com a ala militar para poder retirar o João Goulart do poder, o Jango, em 1964, porque entendiam que o Jango trazia uma pauta política pelas reformas de base que ele propunha e tentava implementar, trazia uma pauta política alinhada a essa esquerda, alinhado a esse discurso radical da esquerda, no sentido de fazer essas reformas a todo custo, sem obrigatoriamente discutir e debater. Muitos estudos demonstram que setores da direita eles eram até favoráveis à questão da reforma agrária, mas de um determinado tipo de reforma agrária, de um determinado tipo de reforma econômica que deveria ser feito naquele momento, o que não era aceito pelas esquerdas. Então surgiu-se o medo e o temor de que o Jango pudesse alinhar-se à União Soviética e dar um golpe, instaurar uma sociedade, instaurar o comunismo dentro do Brasil. Nesse sentido, há uma série de movimentações da sociedade civil, a Marcha com Deus pela Família e Liberdade, uma série de movimentações exigindo que o Jango não levasse essas reformas adiante, exigindo por uma outra solução política. E aí há a organização de setores militares que agem para a retirada do Jango do poder e para que esses militares, então, esse grupo civil militar assumisse o comando do Brasil e evitasse o que eles chamam de um golpe comunista dentro do Brasil. É lógico que não havia, por parte do Jango e por parte dos partidários dele, das pessoas que o circulavam, do projeto de governo dele, nenhuma ideia de instauração de um golpe comunista dentro do Brasil. Por outro lado, havia desde a década de 1950 essas articulações de uma determinada ala militar, e aí a gente tem que entender que os militares não são um grupo tão homogêneo, existem distinções entre eles. Existia uma ala militar que era contrária ao exército assumir posicionamentos políticos, compreendia o exército como uma instituição responsável pela defesa do país e que, portanto, não deveria participar dessa interferência política. Tanto que Jango tinha uma ala militar que o apoiava. Alguns historiadores falam da possibilidade que Jango teve, inclusive, a possibilidade que ele teve em 64, inclusive, de barrar o golpe e optou por não fazê-lo, porque ele tinha determinada ala do exército ainda com ele. Essa ala que era contrária ao exército assumir uma determinada função política e defendia a ideia de que o exército deveria se ocupar somente da defesa do território brasileiro. E existia uma ala que defendia, sim, que o exército ele deveria participar ativamente da política brasileira. E essa ala está relacionada a um processo de politização do exército brasileiro que vem desde, se a gente parar para pensar, desde o início da República, porque a proclamação da República ela ocorre pela questão da interferência dos militares, e a gente tem ali Marechal Deodoro, depois Floriano, assumindo a condição da presidência da República. Então surge a ideia de que os militares seriam os guardiões da Constituição, os guardiões de uma política honrada dentro do Brasil. Depois participam ativamente da ascensão de Getúlio. A gente tem os tenentes participando desse movimento, mas na década de 1940, no mesmo contexto em que há a ascensão da Guerra Fria no mundo como um todo, em 48, 49, a gente tem dentro do Brasil a criação da Escola Superior de Guerra, que foi responsável por uma formação mais intelectualizada da ala militar e também foi responsável por uma politização da ala militar dentro do Brasil.
E a Escola Superior de Guerra, ela baseava a sua atuação na doutrina de segurança nacional, que é um princípio que ele vinha dos Estados Unidos, que ele vinha do governo norte-americano, que era a ideia de defender toda a América e o Estado brasileiro, no caso, da ameaça comunista. Então era a possibilidade de você identificar o discurso comunista e agir para silenciar esse discurso comunista. Então a Escola Superior de Guerra acaba formando indivíduos com esse pensamento, com um pensamento baseado na doutrina de segurança nacional. E dentre os militares que participam desse processo formativo da Escola Superior de Guerra a partir do final da década de 40, a gente pode identificar dois grupos. E são esses dois grupos que vão estar relacionados aqui com a ascensão e afirmação do regime militar dentro do Brasil. São esses dois grupos que participam junto com a sociedade civil do golpe e instituem o regime militar dentro do Brasil. Um deles é aquele que é considerado como a linha dura, do qual faziam parte Castelo Branco, Costa e Silva, e do qual faziam parte Emílio Garrastazu Médici, que foram os dois grandes nomes que perpassaram aí o período do que nós chamamos de anos de chumbo, o período duro da ditadura militar, das grandes perseguições, das grandes torturas e tal. Esse grupo da linha dura na ala militar, ele defendia a ideia de que os militares deveriam se ocupar da administração do Estado para poder defender esse Estado contra as ameaças comunistas e as diversas ameaças de desmoralização desse Estado, desmoralização da sociedade brasileira que poderiam perpassar por esses movimentos de contestação que surgiam. Então essa ala da linha dura, ela não tinha dúvida de que o exército deveria assumir a condição a chefia do poder executivo em todas as instâncias. Existia dentro desse grupo, que também participa do golpe, também participa de todo o período da ditadura militar ou do regime militar, o grupo da Sorbonne, que era um grupo mais intelectualizado, que era um grupo mais alinhado a reflexões filosóficas, que também surge, a reflexões filosóficas um pouco mais liberais e tal, que também surge da Escola Superior de Guerra, mas que defende que os militares deveriam estar presentes no governo, mas não no executivo, não no cargo principal, não no cargo de presidente da República. Os militares, eles defendiam um amplo armamento da sociedade, um amplo armamento do próprio Estado brasileiro, mas defendiam que os militares deveriam ter uma atuação mais intelectualizada, deveriam atuar em áreas que eram consideradas estratégicas, como a comunicação, os transportes, o planejamento estratégico. Então eles entendiam que os militares deveriam estar presentes, mas não no poder executivo. Então, ao longo do regime militar, eu tenho esses dois grupos, tanto da linha dura quanto da Sorbonne, atuando. No momento em que a gente tem os da linha dura assumindo, a gente consegue perceber um momento de fechamento do governo, um momento de aumento da repressão, um momento de aumento da censura e das práticas mais terríveis, dos porões de fato, aquilo que nós chamamos dos porões de fato da ditadura militar, da tortura, do combate ideológico ao longo do regime. Nos momentos em que a gente tem os militares da Sorbonne assumindo a condição do chefe do executivo, não é que a situação melhora, mas há momentos de abertura. A gente tem o início do processo configura do Castelo Branco, que é alinhado a esse grupo da Sorbonne, que defendia a ideia, a princípio, de que esses militares deveriam ficar no poder só para afastar a ameaça comunista e, no final de 65, devolver o governo aos civis novamente, mas não é o que acontece. O que a gente vai perceber é que há um fechamento desse governo, e depois esses militares da Sorbonne estão associados ao momento final do regime militar, final da década de 70 e início da década de 80, quando a gente começa a perceber um processo de reabertura política, fruto em grande parte das manifestações que vinham da sociedade civil. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender que a ditadura, ela não foi, ou o regime militar, ele não foi só
de atuação de militares, só de atuação do exército. Ele foi majoritariamente porque o exército estava no comando, ele estava à frente, ele estava no poder executivo, mas há também civis. Então a gente fala de uma ditadura civil-militar, a gente fala de um golpe civil-militar, conforme a gente vem trabalhando. Logo que esses militares e esses civis que os apoiam assumem o poder, eles começam um processo de limpar o Estado, de limpar a organização do Estado, daquelas pessoas que poderiam fazer oposição à sua política ou oposição aos ideais que eles estavam colocando. E é assim que eles vão agir com toda pessoa que faz a oposição. Eles vão silenciar, eles vão retirar do governo, as pessoas que não concordam com eles saem. E aí a máxima disso vai chegar lá na frente com a ideia do Médici, Brasil ame ou deixe. Ou você concorda com o regime e defende ele, ou então você não é bem-vindo aqui dentro. Você não é bem-vindo primeiro nessa organização política e no final, nos anos de chumbo, você não é bem-vindo nem no Estado brasileiro, nem no território brasileiro. Portanto, muita gente é exilada do país ou se autoexila para não sofrer com essa repressão. Então, logo que assumem, eles fazem essa caça aos seus inimigos, caçando os mandatos políticos das pessoas que faziam oposição a eles. E isso foi permitido por um conjunto de legislação instituído pelo próprio executivo. Em 9 de abril, o golpe foi em 31 de março. 1º de abril a gente já tem a ditadura militar instaurada, de 64. Em 9 de abril de 1964, o governo lança o que nós chamamos de ato institucional número 1. O que é um ato institucional? É um ato que tem força de lei e ele é apresentado e imposto pelo executivo. Então não é uma legislação feita pelo legislativo. Ela é uma imposição vinda do executivo e que passa a ter força de lei dentro do país ao ser instituída. No total, a gente vai falar dos 5 primeiros atos institucionais, que são os mais importantes. No total, mas não foram só 5, no total a gente tem 17 atos institucionais que vão reforçando e legitimando cada vez mais a ação do regime militar. É importante que se diga que esses atos eles davam liberdade para os militares e para as pessoas que participavam do governo da ditadura fazer o que quisessem dentro do Brasil. E, ao mesmo tempo, legitimavam a ação deles. Era feita uma tortura, era feita uma censura, era cassado o mandato e se exilava um indivíduo diziam-se, olha, legalmente eu posso fazê-lo porque o ato permite. Então eles criam uma regra para legitimar a ação deles. E o ato institucional número 1, de 9 de abril de 1964, ele visava justamente isso, visava justamente garantir a legitimidade desse governo e garantir as ações desse governo, garantir que elas fossem legítimas e que, então, portanto, elas tivessem força de lei, elas tivessem força de regra. E ele permitiu ao presidente, permitiu ao chefe do executivo, suspender os direitos políticos dos considerados inimigos do regime por 10 anos. A princípio é por 10 anos, depois a gente vai ver que isso vai se tornando cada vez mais, esse período vai se tornando cada vez mais estendido. E aí é muito importante que a gente pare e observe essa palavra inimigo. Inimigo é aquele que não concorda comigo. Então toda e qualquer pessoa que não concorda com o regime, ou toda e qualquer pessoa que aponta uma crítica desse regime, ela vai ter os seus direitos políticos cassados. Ela não vai ter direito nem de votar nem de ser votada, ou seja, ela vai ser excluída desse mundo político. Por isso que muitas das vezes a gente tem a ideia e a sensação de que a ditadura, o regime militar, não foi um regime onde teve corrupção. Por que não tem corrupção? Por que não tem problema no governo militar? Porque esses problemas não aparecem porque eles não podem aparecer. Se alguém aponta esses problemas, se alguém identifica esses problemas, se alguém contesta aquele que está no poder, automaticamente ele é excluído dessa vida pública. E muitas das vezes ele é excluído da própria vida. Há a caça, a censura, a tortura, a prisão e a execução dessas pessoas que apontam os problemas. E esse conceito de inimigo, assim posto na lei, ele é um conceito muito aberto. Porque hoje você pode ser meu amigo, mas amanhã você faz uma pequena crítica ao meu governo e eu te coloco fora dele. Eu te suspendo os seus direitos políticos. Eu não concordo mais com você. Você não concorda comigo, então beleza, você não tem um direito de se manifestar politicamente. Você não tem um direito político novamente.
E o ato institucional número 1, além disso, ele suspendeu por 6 meses os direitos constitucionais de todos os brasileiros. Na prática, isso significa que não há Constituição. Na prática, isso significa que a lei é o poder executivo. Então, se não há direito constitucional, esse Estado ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode modificar a estrutura de poder, ele pode agir do ponto de vista dos direitos sociais e civis sem ter que se preocupar com nenhuma legislação. E permitiu ao presidente cassar o mandato de parlamentares, e além de decretar o estado de sítio. E o estado de sítio ele é muito importante porque ele aumenta o poder do executivo, ele aumenta o poder do presidente, porque o presidente pode tomar decisões sem consultar ninguém. As decisões, para as decisões sejam que essas decisões sejam mais rápidas. O estado de sítio ele geralmente é decretado quando você tem calamidade pública por conta de uma chuva, por conta de alguma intempérie, por conta de uma guerra, por conta de alguma situação excepcional que necessite de decisões muito ligeiras, de decisões muito rápidas. E o ato institucional número 1 ainda definia que a escolha do presidente seria feita em 64, seria feita de forma indireta, seria eleito um temporário, um presidente no próprio Congresso ali, de forma temporária e indireta, e um presidente que ficaria no poder somente até o final de 65, quando entendia-se que toda a estrutura de governo seria repensada para espantar do Brasil de uma vez por toda a ameaça do comunismo. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe que o regime militar ele vai perdurar até o final da década de 1980. Então, esse presidente eleito, que foi a figura que vocês vão ver aqui, que foi a figura do Castelo Branco, ele permanece no poder até 67. E só sai do poder em 67 porque teve problemas de saúde, teve complicações e teve que deixar, se eu não me engano, não é ele, é o Costa e Silva que sai. Mas ele sai em 67, depois existem eleições indiretas e quem assume é o Arthur Costa Silva da linha dura. E aí o Arthur Costa Silva, sim, tem problemas de saúde e precisa deixar a presidência da República. Então, a primeira ação que a gente tem é a criação do ato institucional número 1 para legitimar as ações desse governo. Esse ato institucional número 1 ele é pensado por um general, o general Golbery de Couto e Silva, que pensa, articula e apresenta esse ato institucional número 1. O Golbery, Couto e Silva ele não cria o ato institucional número 1. Desculpa, o Golbery, Couto e Silva ele é responsável por pensar o Serviço Nacional de Informações. Desculpa, foi uma informação errada que eu trouxe aqui agora. Então a gente tem o ato institucional número 1, 9 de abril de 1964, e depois a gente tem o ato de se pensar como que seria, esse governo funcionaria para poder efetivar os seus interesses, de identificar os seus inimigos, de identificar essas ameaças comunistas, entre aspas, e extirpar essa ameaça de dentro do território brasileiro. E para isso, aí sim, entra em ação general Couto e Silva, Golbery, Couto e Silva, para pensar instituições que fossem responsáveis por identificar esses inimigos no Estado, fazer uma lista com o nome desses inimigos, pessoas que ou criticavam o regime, pessoas que não concordavam com o regime ou que de algum modo fizessem alguma apologia ao comunismo, para que identificasse essas pessoas e a rede ligada a essas pessoas, para que essas pessoas fossem, então, buscadas, fossem aprisionadas, levadas, interrogadas e muitas das vezes sofressem com prisões e até mesmo com execuções. E aí, quais que vão ser esses órgãos? Primeiro, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que era um sistema integrado de informações, e esse foi o que foi pensado pelo Golbery, Couto e Silva, que era responsável por identificar essas células de contestação, de questionamento ao regime militar, e aí eles identificavam servidores públicos, jornalistas, políticos, pessoas que de algum modo criticavam o regime. Elas eram identificadas, tinham lá o seu nome, o seu endereço buscado. Para que essas pessoas fossem observadas de perto. E aí é que entrava em ação, logo depois, outros dois
duas instituições, que era o Departamento de Operações Internas e o Centro de Operações e Defesa Interna, ou o famoso DOI e depois o COD, o DOI-COD, que era responsável por o Sistema Nacional de Informações identificava, colocava um endereço, quem era a pessoa, qual crítica havia sido feita, e o DOI-COD entrava em ação para pegar, aprisionar aquela pessoa, interrogar aquela pessoa e tomar as decisões do que seria feito com aquela pessoa, se ela ficaria presa, se ela seria solta, se ela seria executada. Então, esses foram os órgãos criados para operacionalizar as ideias e as ideologias da ditadura militar. Eles tinham a função, então, de controlar as informações que circulavam no país e desarticular as organizações subversivas. Esse desarticular, no sentido, é prender, torturar e matar. Isso aqui são o que nós chamamos de porões da ditadura. É a parte mais sombria que a gente fala dessa ditadura. Eu vou falar de ditadura, eu não vou engrandecer a ditadura, porque a gente tem que lembrar essa memória e lembrar o que foi a ditadura, o que foram esses porões da ditadura, para não querer que isso aconteça mais dentro do Brasil. É assim que a Alemanha trata o nazismo, é assim que outros países como Chile, Argentina, tratam seus períodos ditatoriais, e é assim que eu vou tratar o regime militar, é assim que eu vou tratar a ditadura militar dentro do Brasil. O Castelo Branco, então, ele é eleito em 64 pelo Congresso Nacional. O governo dele orientava-se a princípio pela ideia da doutrina de segurança nacional, como eu disse com vocês, e logo quando ele assume a presidência da República, ele alinha os Estados Unidos, ele alinha a política econômica brasileira aos Estados Unidos e rompe as relações com Cuba e outros países socialistas. Por que Cuba? Cuba havia vivenciado no final da década de 1950 e início de 60 a famosa Revolução Cubana, que levou ao poder Fidel Castro e levou Cuba a adotar o regime socialista como regime político, social e econômico vigente dentro de Cuba. Então a experiência de Cuba simbolizava uma possibilidade de que outras regiões no continente americano também fizessem o mesmo e também se aproximassem e bebessem desse regime socialista. E, em parte, isso está relacionado ao aumento desse discurso também dentro do Brasil de combate ao comunismo, esse aumento dessa ideia da doutrina de segurança nacional. Então, ao se alinhar aos Estados Unidos, o Castelo Branco rompe relações com Cuba, que representava todo esse simbolismo da Revolução Socialista, de uma revolução que tinha levado ao poder figuras e implantado o socialismo em uma sociedade que era, em sua essência, capitalista. Então ele rompe relações com Cuba e com a União Soviética e alinha-se aos Estados Unidos politicamente e economicamente. E aí a figura do Castelo Branco, e ele assume o governo em um momento de crise econômica, e para poder solucionar o problema da crise, para combater a falta de dinheiro e ao mesmo tempo a elevação da inflação, ele cria algumas estratégias, dentre elas uma que tem consequências para as nossas vidas até os dias de hoje. Primeiro, ele corta gastos e aumenta impostos. Então ele corta gastos principalmente com a questão social, a questão de atendimento à sociedade, às necessidades básicas da sociedade como saúde, educação, e aumenta os impostos. Então quem acaba pagando o pato por isso tudo, quem acaba pagando o preço por essa política econômica do Castelo Branco é a massa de trabalhadores, são as pessoas que começam a sofrer com o aumento do preço dos produtos em função dessa elevação da carga de impostos e, ao mesmo tempo, com a diminuição da oferta de serviços públicos ofertados pelo Estado. E começa uma política de comprimir o salário mínimo. O que é comprimir o salário mínimo? É congelar esse salário, não permitir que esse salário cresça, não permitir que ele tenha nenhum aumento da inflação. Então o poder de compra do trabalhador ele vai diminuindo, porque o preço dos produtos sobe, mas o salário permanece congelado, o salário não aumenta, o salário permanece o mesmo. Então se um trabalhador conseguir no mês comprar 2 sacos de arroz, no mês seguinte ele não vai conseguir, ele teria dinheiro para comprar 1,5. Como não tem como comprar 1,5, ele compra 1 e com o que sobra ele vai comprar alguma outra coisa. E aos poucos isso vai acontecendo. A partir desse regime, toda a política econômica que vai vir, seja ela com os militares, seja ela depois com Sarney ou com o próprio Collor, ele trabalha com essa ideia de congelar o salário e aumentar impostos para trazer ganhos. Só que
que isso acaba levando a uma perda de poder de compra por parte do trabalhador e acaba tendo um efeito a médio e longo prazo mais perverso do que benéfico à economia, conforme a gente vai ver. Eu não sou economista, estou fazendo uma leitura pelo que eu vejo aqui dos nossos últimos 56 anos de história. E, além de congelar o salário mínimo, comprimir o salário mínimo, o Castelo Branco propõe uma política de eliminar a estabilidade do emprego. Porque antes de 64, qualquer empregador, se fosse ele da iniciativa privada, fosse ele da iniciativa pública, que ficasse 10 anos no mesmo emprego, ganhava o direito à estabilidade, ou seja, ele não poderia ser mais mandado embora. Era como se todo funcionário da iniciativa privada tivesse a mesma ideia do servidor público, ele não pudesse ser demitido. Ele tinha direito à estabilidade. Só que isso gerava um gasto para as empresas, porque o salário, com o passar do tempo desses empregados de mais tempo de carreira, acabavam ficando maiores, demonstrando um gasto maior para os empresários. Então, para resolver esse problema, o governo do Castelo Branco acabou com a estabilidade no emprego e, em troca, criou o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, nesse sentido, o trabalhador poderia ser demitido, mas o empregador tinha que todo mês depositar uma certa quantia nesse fundo, como se fosse essa poupança, para que no momento em que esse trabalhador fosse demitido sem justa causa, ele pudesse ter acesso a uma pequena renda que o mantivesse por algum período até ele arrumar um outro emprego. É aí então que surge o FGTS. O FGTS é legal? Eu tenho dinheiro se eu for desempregado? Tem, mas aí você tem que parar para pensar que antes você não perdia um emprego, antes você tinha direito à estabilidade do emprego. E quando o FGTS foi criado, houve uma política das empresas de colocar na rua boa parte daqueles empregados antigos que eles tinham. Então, muitas pessoas já prestes a aposentar, à beira da aposentadoria, foram demitidas. E foram demitidas com uma mão na frente e outra atrás, porque ainda não tinham fundo de garantia, e agora podiam ser demitidas. Então, muita gente perdeu o emprego nesse período, o que aprofundou um pouco mais a crise econômica vivenciada no Brasil naquele período. Em 1965, o governo militar ele perdeu eleições para governador de estado em quase todos os estados. Então, o governo ele apoiou alguns candidatos nas eleições para governador de estado, e esses candidatos que foram apoiados pelo governo militar acabaram perdendo as eleições, não receberam um voto expressivo da sociedade brasileira, o que gerou temor no governo militar, no executivo federal, porque eles entendiam que poderia gerar uma certa reação e eles queriam ter controle sobre todo o executivo, fosse ele federal, fosse ele estadual ou municipal. E aí, nesse sentido, como resposta a esse insucesso nas eleições de 65 para governador, o governo militar lançou o Ato Institucional número 2, ou AI-2, em 1965, em que foram extintos todos os partidos políticos então existentes dentro do Brasil, permitindo somente a existência de 2 partidos políticos, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e Aliança Renovadora Nacional, a ARENA. A ARENA, o partido ligado aos militares, e o MDB, o partido de uma oposição controlada. Repare o termo, oposição controlada. Isso significa que, para você pertencer a esse mundo político, você não poderia fazer contestações ao regime então vigente, às decisões tomadas por esse regime. Vamos lembrar que o Ato Institucional número 2, ele não anula o Ato Institucional número 1. Então, se você faz uma contestação a esse regime, você tem os seus direitos políticos castados. Então, para você fazer parte do MDB, você não pode contestar o regime. E daí a gente fala em uma oposição controlada. E se você tem uma oposição controlada, você não tem oposição. Porque você só tem oposição se alguém tem a liberdade de se opor a você. E aí alguns militares, algumas pessoas que defendem o regime militar, falam que existia democracia porque tinha 2 partidos políticos e, portanto, você tinha oposição e não tinha uma ditadura. Isso não é verídico. Se a gente falar e chamar isso aqui de democracia, é uma democracia controlada, uma democracia limitada. Isso não é democracia. Democracia é você ter liberdade de criticar, liberdade de debater ideias, discordar de ideias.
E isso não existia, porque para você ter essa possibilidade não poderia ter o AI-1, e o AI-1 existia. E além disso, além do AI-2 instituir somente o bipartidarismo, os dois partidos, o MDB e a Arena, ele determinou também que a partir daquele momento não haveria mais eleições diretas para a presidência da República. Que as eleições para a presidência da República seriam feitas pelo Congresso. Um Congresso que era controlado pela Arena e que era controlado pelo Executivo dentro dessa ideia de oposição limitada. Então, se você não apoia o candidato do Executivo, tá ferrado, meu amigo, perdeu os direitos políticos. E isso é o que as pessoas falam que era uma democracia durante o regime militar, que de democracia não tem nada. Na entoada dessa mesma visão, em 66, com temor de perder o controle sobre os estados e sobre as principais capitais no Brasil, o governo do Castelo Branco lançou o Ato Institucional número 3, que aí sim estabeleceu eleições indiretas para os governadores dos estados. Então, a partir de 66, as eleições, não haveriam eleições diretas para a presidência para governador de estado, todos os governadores seriam indicados pelo presidente. E os governadores escolheriam os prefeitos das capitais. Ora, se os governadores escolhem os prefeitos das capitais e o presidente escolhe os governadores, quem em última instância escolhe os prefeitos das capitais é o próprio presidente da República. Então, dessa forma, o Executivo Federal, a ditadura militar, consegue ter controle sobre o governo executivo federal, estadual e municipal, principalmente das capitais, que eram centros importantes. Entendia-se que, naquele momento, durante o governo do Castelo Branco, entendia-se que era preciso legitimar ainda mais essas ações desse governo. Era preciso abrir caminho para que eles pudessem fazer e colocar em prática aquilo que intencionavam fazer no campo econômico, social e político. Portanto, era necessário fazer uma nova Constituição do Brasil, já que aquela Constituição que tinha sido pensada em 45, quando a gente tem a reestruturação do regime democrático dentro do Brasil, ela não tem serventia, ela não tem utilidade mais, ela não está em vigor mais. Então era necessário convocar uma Assembleia Constituinte e fazer uma nova Constituição. E por isso o governo do Castelo Branco faz o Ato Institucional número 4, convocando o Congresso para elaborar uma nova Constituição. Mas vamos lembrar que esse Congresso ele é controlado por esse regime. E aí, então, a gente vai ter a elaboração da Constituição de 1967, que é promulgada, que é apresentada pelos militares em 24 de janeiro de 1967. Essa Constituição, ela reunia todos os atos institucionais que tinham sido feitos até então. Então, são atos institucionais que fortalecem o poder executivo federal, o poder do presidente da República, e que limitam a questão da oposição, da liberdade, da liberdade de imprensa, da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão. Ela é uma Constituição que ela traz essa filosofia da doutrina de segurança nacional e traz a filosofia do fechamento, de um governo que tivesse, de uma sociedade que estivesse de estar alinhada com a ideologia desse governo. Então, a Constituição de 1967 ela amplia os direitos do presidente da República, limita o direito de greve. A greve só pode existir se ela não for uma oposição ao governo, se ela não for uma oposição à política econômica dentro do Brasil, e toda greve é um movimento político e é um movimento de oposição. Então, em última instância, não pode existir greve. Ela institui uma lei que só caiu no ano de 2009, que esteve vigente até o ano de 2009, que era a lei da imprensa, em que o governo começou a olhar e a exercer influência sobre os jornais e as revistas no Brasil, proibindo a divulgação de determinado conteúdo que fosse subversivo, que pudesse levar a sociedade a se rebelar contra o regime ou contra algum membro que estava relacionado a esse regime.
Então, se essa imprensa, e a imprensa, estou falando, é jornal impresso, jornal falado, e aqui a própria circulação de obras, de livros, a própria educação, os livros didáticos que iam para a escola, tanto que acabou-se com as disciplinas de história, de filosofia, de sociologia, instituiu-se o que se chamava de estudos sociais, IOSPB, que eram disciplinas voltadas para ensinar o indivíduo a ser cidadão, ensinar o indivíduo os símbolos nacionais, ensinar o indivíduo o hino nacional, ensinar o indivíduo os principais fatos e personagens da história do Brasil. Então não tinha as disciplinas das áreas de humanas não podiam ser críticas, não podiam ser contestatórias, não podiam abrir a cabeça do aluno para pensar. Elas tinham que ensinar esse aluno a cantar o hino, a louvar a bandeira. Elas tinham que ser disciplinas, na verdade, de moral e cívica, de instituir uma determinada moral na sociedade e um determinado sentido de civilismo, né, na sociedade. E um civilismo que ele fosse acéfalo, sem pensar, sem reflexão, que ele fosse simplesmente para o indivíduo seguir aquilo à risca. E essa lei da imprensa, então, ela colocou sigilo em muitas obras, e muitos documentos, e um sigilo que ele permaneceu até o ano de 2009, quando essa lei da imprensa ela caiu. E aí, em 67, a gente tem eleições para a presidência da República de forma indireta, e quem ganha essas eleições é um militar, agora não ligado mais ao grupo da Sorbonne, agora ligado à linha dura, que é a figura do Arthur Costa e Silva, que traz essa outra filosofia de fechamento, de alinhamento muito mais ideológico, a doutrina de segurança nacional. É um cara que vai fazer e colocar em articulação o DOI-CODE, o SNI. Então ele vai aplicar tudo aquilo que veio sendo pensado, que veio sendo afirmado nos anos anteriores. E aí ele assume o governo em 68, no momento em que não só o Brasil, como o mundo como um todo, estava em uma nova efervescência. O ano de 68 ele é um ano que ele marca o mundo por revoltas, que começam primeiro na França, em estudantes reivindicando maior liberdade de circulação, liberdade sexual, liberdade de expressão. É o famoso Maio de 68. Que acaba tendo repercussões também em algumas partes da Europa Oriental, com questionamento de alguns regimes políticos naquela região. Se a gente vai para os Estados Unidos, é o movimento hippie nos Estados Unidos, paz e amor nos Estados Unidos. Então, é um momento no mundo que as palavras em torno da ideia de liberdade, de democracia, de participação, elas ganham o mundo. E isso chega no Brasil também. Isso chega às universidades, isso chega ao movimento estudantil. E os estudantes brasileiros, principalmente os estudantes universitários, começam a ir para as ruas, exigir uma educação de qualidade, exigir mais universidades, exigir o pensamento livre, exigir mais vagas no campo universitário. Então esse movimento estudantil ele se intensifica, alinhado a essas ideias que eram ideias libertárias que vinham do maio de 68 da França. E um desses movimentos, em um dos momentos dessas manifestações, ocorre a morte de um estudante por parte da polícia. Ele foi descer um cacete em cima dele, e o estudante Edson Luiz Lima Souto morre em um desses movimentos. E isso gera um sentimento de comoção popular muito grande. Ele leva não só estudantes para a rua, mas leva outras entidades da sociedade civil organizada também. A gente vai ter o movimento dos arquitetos, o movimento dos professores, a gente vai ter o movimento do direito, um movimento ligado à Igreja Católica, sim. A gente já tem na década de 60 o movimento da Igreja Católica que ele é contrário ao regime, que vai dar origem à teologia da libertação na década de 1970, que visava uma igreja que estivesse mais próxima ao pobre, que pensasse na questão da humildade, porque é o momento, inclusive, que o Papa João Paulo II assume o papado, então modifica um pouco a reflexão existente
existente dentro da Igreja Católica, de alguns membros da Igreja. É logicamente que a gente vai ter os membros ligados à ditadura, mas a gente tem grupos e bispos dentro da Igreja Católica que começam a contestar e se alinham a esses movimentos de contestação da ditadura militar. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem essas manifestações, as pessoas indo nas ruas. Foi um movimento, principalmente, esse movimento dessas passeatas, que culminou na passeata dos 100 mil, que reuniu cerca de 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, nas principais ruas do Rio de Janeiro. Foi um movimento que reuniu principalmente a intelectualidade, pessoas ligadas à universidade, a esse mundo letrado. Mas os trabalhadores, eles também não se calaram. Os trabalhadores sofriam com uma política econômica, que nós chamamos de uma política de deflação do governo militar, que era a ideia de tentar baixar o preço dos produtos dentro do Brasil, diminuindo os impostos de produtos que vinham de fora, de produtos que eram importados, para obrigar as empresas nacionais a venderem produtos a um preço mais barato. E, ao mesmo tempo, essa política de deflação para tentar baixar o preço dos produtos, ela vinha acompanhada de um congelamento de salário, ou seja, os produtos importados chegavam dentro do Brasil, havia uma maior concorrência, havia maior investimento externo, aumentou a quantidade de dinheiro em circulação aqui dentro. E, automaticamente, ao invés dos preços diminuírem, esses preços ou permaneceram os mesmos ou aumentaram. E o poder de compra do trabalhador, ele diminuiu. Então, muitos trabalhadores começaram a cruzar os braços e a fazer greves. E, principalmente, a gente tem duas grandes greves nesse período, que é a greve na cidade aqui de Contagem, aqui em Minas, e na cidade de Osasco, se eu não me engano, em São Paulo, que são movimentos que levaram, em que os trabalhadores de fato cruzaram os braços, requerendo aumento do salário, melhorias de condições de trabalho, e foram para as ruas. E nesse mesmo momento em que a gente tem uma sociedade civil organizada, estudantes, instituições indo para as ruas manifestar contra o regime, a gente tem trabalhador fazendo greve, surge um movimento liderado por Carlos Lacerda, que tinha sido algoz lá atrás, que estava ligado ao UDN lá atrás, e a figura de JK, que tinha sido presidente, formando uma frente para resistir ao regime militar, que era a famosa Frente Ampla. Então, a união de pessoas que eram antagonistas a princípio, que não batiam na década de 1950, que um era a oposição do outro, para resistir a esse fechamento do governo e a essa política econômica que o governo fez, a Frente Ampla. Para tentar organizar uma ação, uma união de uma oposição ao regime militar. E logo que essa frente ampla foi criada, o governo colocou ela na ilegalidade. E o que ele faz com o JK? Ele assassina o JK. Desculpem, mas o carro do JK não saiu da Dutra em linha reta na velocidade que estava para poder ter aquele acidente. Tudo leva a crer, conforme a gente já estudou, que JK foi assassinado pelo regime militar em função dessa oposição que fazia ao regime militar. Essa organização da sociedade civil, esses movimentos que estavam incluindo, levou o regime a endurecer. E aí o Costa e Silva, como resposta, para manter o controle, para manter a política do governo militar na linha reta, ele institui o ato institucional número 5, que foi o pior de todos os atos institucionais. Ele abriu a ditadura que nós chamamos de ditadura escancarada. Ele abriu os anos de chumbo dentro do Brasil, porque ele deu ao presidente da República um poder quase que ilimitado. O presidente ele recebeu o poder de fechar o Congresso Nacional, dele próprio fazer leis, de ordenar a intervenção militar nos estados e municípios, de cassar o mandato de políticos eleitos pelo povo, de demitir funcionários públicos, de decretar estado de sítio, de suspender o direito de habeas corpus, então a pessoa não poderia recorrer a esse direito, não poderia recorrer para poder responder o processo em liberdade. Ele instituiu a censura
prévia aos jornais. Então tudo para circular dentro da sociedade brasileira tinha que ser enviado primeiro para o DOI-CODE. E só depois que o DOI-CODE dava a autorização é que os jornais poderiam ser publicados. E isso sim fez com que não houvesse crítica. Isso sim fez com que criasse uma aparência de que esse regime ele era um regime não corrupto, que ele era um regime bom, que ele só fazia o Brasil crescer, porque só saíam notícias positivas. Não podiam vir notícias negativas contrárias ao regime militar. E aí, o ato institucional número 5, então, abre esse período, que é o período mais tenebroso, mais sombrio da ditadura. Ele abre a possibilidade da tortura, e a tortura que ela é, de fato, institucionalizada. Indico para vocês, no final da nossa aula aqui, nos 30 segundos finais, o filme Batismo de Sangue. Se vocês tiverem desejo de entender um pouquinho mais sobre os porões da ditadura militar, assistam esse filmezinho, mas vão para ele com bastante estômago para poder assistir, tá bom? Obrigado pela atenção e até o nosso próximo videozinho aqui.